Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje nós veremos as aulas 5 e 6, frações interessantes, parte 2. Então, com esses exemplos que vocês vão acompanhar, é possível resolver todos os exercícios. Tudo de bom? Até mais! Existe um número racional especial, Viviane, tá? E esse número, ele é porcentagem. Mas, poxa vida, professor, porcentagem tem a ver com número racional? Tem sim, aquele númerozinho fracionário, né? Então, acontece, ele é muito comum em situações de compra, tá? Que envolvam juros ou desconto. E em outras situações, né, Viviane? Porcentagem é bastante comum no nosso cotidiano, né? Sim, eu também para contar a população, né, para fazer a amostra, porque não dá para contar todo mundo, então a gente faz uma referência com 100, representando o todo, e vai vendo as partes, né? É verdade, é muito raro, para não dizer quase impossível, você passar um dia sem não ouvir alguma coisa relacionada à porcentagem ou aparecer alguma imagem, ler alguma notícia. É quase que improvável. Tudo bem? Bom, como é que se faz isso, tá? Ele é representado por uma fração, essa ideia de porcentagem. E falou em fração, a gente está falando de quê? Falou em fração, a gente está falando de números, deixa eu arrumar isso aqui, tá? Falou em fração, a gente está falando de números racionais, tudo bem? Então, olha lá, uma fração cujo denominador é sempre o número 100, ou seja, esse númerozinho que fica ali embaixo, a gente já definiu em outras aulas esse conceito, tá? Além disso, essa fração pode ser reescrita, mantendo o numerador seguido do símbolo da porcentagem, né, Viane? Olha lá, tá? Famoso, bastante conhecido. É possível transformar algumas frações em porcentagem por meio da equivalência, a gente falou isso ontem, entre as frações, tá? E aqui vem uma situação, né? Poxa vida, você pega a fração 6 sobre 25, 6 25A, você diz, poxa, mas aparentemente, né, num primeiro momento, não tem relação nenhuma, né, com porcentagem, né? Parece até estranho. Mas aí o que a gente faz? Vai buscar, como a porcentagem é a representação, né, de uma fração cujo denominador é o número 100, é isso que a gente vai buscar. Ou seja, esse 25 aqui, deixa eu dar uma limpada, esse 25 aqui, a gente vai encontrar uma forma de convertê-lo num denominador 100. E para isso, o que a gente vai fazer? Ora, vamos achar uma fração equivalente, fazendo, no caso aqui, uma multiplicação. Pode ser por divisão também, mas no caso aqui, o que convém para chegar nesse denominador 100 é fazer uma multiplicação. Ora, a ideia é que a gente converta o denominador, tá? O numerador ele não vai importar nesse primeiro momento. Então, a ideia basicamente é essa. Para eu transformar esse denominador aqui, ó, da primeira fração, basta eu multiplicá-lo por 4 e vou chegar na fração equivalente cujo denominador é 100. Ora, denominador 100, então a gente já está falando de quê? De porcentagem, tá? E aí, a parte superior, a parte que está em cima, tá? A gente faz o produto normal, né? 6 vezes 4, 24. 25 vezes 4, a gente encontra o 100. E aí, 24 por 100, tá? Estamos falando, num primeiro momento, não é 24, tá? Vai dizer, vai dividir 24 por 100, vai dar 0,24. Não, 24%. Encontraremos quem aqui? Encontraremos o 0,24, 24 centésimos, a leitura correta, que quando multiplicado por 100, encontraremos aí os 24%. Então é algo bastante comum, é algo bastante rotineiro aí, para quem lida, né, quem mexe todo dia com essa ideia do cálculo. Simples, né, Vivi? Tá. Atividade 1. Transforme as frações a seguir em porcentagem, tá? Observando aquele princípio anterior. Professor, posso fazer do meu jeitão e chegar na porcentagem? Pode, não tem problema nenhum. Os caminhos que você utiliza para chegar num determinado lugar, na minha opinião, eles pouco importam desde que você chegue no lugar proposto, desde que você chegue no lugar correto, tá? Então a ideia é exatamente essa aqui, ó. Letra A, letra B e letra C. Lá, tá? Primeira situação aí na letra A, temos 3/4, tá? E aí a ideia o que é, né? É transformar em porcentagem. Alguns dirão assim, poxa, professor, não precisa todo esse processo, não era só dividir 3 por 4 e multiplicar? Mas enfim, né? A gente opta aí por mostrar várias possibilidades e vários caminhos, né? Seguindo a linha da proposta aí
da situação que a gente, né, num determinado momento criou e foi, né, trabalhado no exemplo anterior, tá? Então é essa a ideia. Ter um caminho só para você chegar no objetivo matemático é sempre complicado, né? Então você tem que ter a possibilidade ali da escolha, né? Nem sempre é mais rápida, mas é importante que você tenha ciência dela. Então o objetivo aqui, ó, lembra do exemplo anterior que a gente falou, né? Que era buscar transformar numa porcentagem. Porcentagem o que é? É que tem esse denominador como número 100. E aqui a ideia basicamente é essa. Então nós vamos pegar o 3/4, tá ok? E buscar um denominador 100, tá? Para essa fração. Ora, se eu tenho 4, eu multiplico por 25, eu obtenho quem? 100. Ora, multiplicou em cima, multiplicou embaixo, encontramos aí 3 vezes 25, 75, ou seja, são frações equivalentes. 3/4 e 75 sobre 100, encontra-se aí a fração equivalente e ela já está na forma de porcentagem, né, Viviane? Olha lá, por quê? Denominador 100 implica em porcentagem. O fato é que fazendo essa divisão, encontramos aí 75 centésimos, né? Centésimo, leitura correta sempre é importante, a gente reitera. 0,75 centésimos, quando multiplicado aqui por 100, encontramos os 75% aí, como o pessoal bem observou, tá? Então é bastante comum, tá? A letra B ali, o processo Osmar, é o mesmo. aí perguntaram assim, a aluna Giovana perguntou, embaixo tem que ser sempre 100? Não, para virar porcentagem. Para esse processo aqui tem. Não é? Aí você converter em porcentagem. Mas se você fizer a divisão lá, 3 dividido por 4, você vai encontrar 0,75. Ou 75 centésimos. Tá? De toda maneira, embaixo é 100. Exatamente, tá? Então aí é todo esse processo. Mas assim, opta por aquilo que você achar mais interessante para você, tá? Aqui a gente mostra os caminhos, né? As escolhas são de vocês, tudo bem? A mesma situação aqui, ó, veja, para buscar, eu tenho um denominador 20, para encontrar esse denominador 100 e convertê-lo numa porcentagem, tá tranquilo, né? É só multiplicar por 100, por 5, tá? Numerador por 5, denominador por 5, temos aí 35 sobre 100, 0,35 centésimos, tá ok? Quando multiplicado por 100, encontramos aí os 35%. A última, ela é interessante, né? É a fração imprópria, né? Tá, olha lá, o numerador maior que o denominador. Então, lembra da aula anterior? A gente deu quarta-feira passada essa aula, né, gente? Tá? Sim, então, aprendemos. Quando der essa divisão, encontraremos sempre um valor superior, maior que 1, tá? Então, é essa a ideia aqui também, tá? 13 quintos, encontramos aí a fração equivalente, tá ok? E aí, multiplicando por 20, encontramos o denominador 100. 13 vezes 20, 260. E aí é que tá, né? 260 dividido por 100, encontraremos aí o 2,6, 2 inteiros e 6 décimos, que quando multiplicado por 100, encontramos 260%. Mas existe 260%? Existe, né? Tudo tá claro? bem. Vamos dar sequência então? Tá. Vamos lá. Na atividade 2. A Júlia, ela é uma empreendedora e possui uma loja, tá? A fim de obter a quantidade de peças que foram vendidas e que sobraram em um determinado mês, em relação ao total do que ela tem no estoque, ela organizou a seguinte planilha e calculou à mão, olha lá, vou grifar a mão, os resultados, tudo bem? Vamos preencher as colunas em branco com os valores corretos? Então, o que a gente tem aqui, ó? A loja da Júlia tem 4 produtos aqui em questão. São blusas, são saias, são calças jeans e sapatos, tá ok? E aí existe a correspondência da quantidade dessas peças em estoque. Blusas, 200 peças, saias, 100 peças, calça jeans, 100 peças e sapatos, 70 pares, né? 70 peças de sapato. E a quantidade de produtos que foram vendidas aqui representadas em forma de fração, e aqui no caso das calças jeans aí na porcentagem. Olha lá, 4 quintos, tá? Das 200 peças lá relacionadas às blusas foram vendidas, tá? Do estoque, tá? Não foram vendidas, foram vendidas, tá? E aí o que acontece? Esses 4 quintos aqui, ó, a gente quer saber qual a quantidade de peças que foram vendidas, tá? E qual a quantidade de peças que acabaram sobrando no estoque, porque ela não vendeu 100%, ela não vendeu inteiro.
não é? Então ela vendeu uma fração, ela vendeu uma porcentagem, tá, dessas 200 peças aí. É isso que a gente quer saber, tá? Qual o número de peças vendidas para as blusas, saias, calça jeans e sapatos, obedecendo respectivamente aqui, ó, as frações correspondentes, aqui no caso das calças jeans, a porcentagem. Então é isso basicamente que a gente quer saber. Vai lá, 160 e 40. Perfeito, né? Quando a gente fala de 4, 15, a gente tá falando de 80%, né? Nós estamos falando aí de 0,8, não é isso? 0,8 vezes 200, encontramos 160 vendidas, 40 que restam no estoque.